Olá! Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada 62. Eu tô aqui nesse momento eu me confundo com os números da newsletter e do podcast, mas é o episódio 62 da newsletter que vai ser 151. Sua dose semanal de metal futebol, não necessariamente nessa ordem. Eu falei da newsletter, essa é a parte sonora da newsletter que você pode assinar, pode acompanhar em solada.com.br. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, feliz ano novo. Quer dizer, a gente já gravou episódio esse ano, mas os intervalos estão tão grandes que a gente até esquece, né? Está aqui gravando nesse dia 430 de janeiro, né? Mês que não termina nunca. E já tá dizendo que mal posso esperar para pagar a primeira parcela do IPTU de São Paulo, que começa em fevereiro, no meio do pré-carnaval. Aquela coisa, tipo assim, que vem o combo de coisa e vem inclusive aquele anúncio da prefeitura aqui dizendo: "Pague IPTU antecipado, você ganha desconto", você não sei o quê. E como é que é o momento político, Porto Alegre, a gente sempre tinha essa coisa de: "Não, paga antecipado, ganha desconto". Ultimamente, por conta da gestão, a galera, tipo assim: "Não, não, não, não vou pagar antecipado não", tipo assim: "Ó, vou pagar parcelado com promessa". Como é que é? Os pequenos atos de desobediência civil, diria Turro. Ah, mas vamos embora. 2 coisas rápidas, assim, que eu acho, quer dizer, uma coisa que ela explica muito do clima do podcast, eu brinco, assim, que a gente tá, como é que é, gravando um dia depois. A gente teve grandes eventos, um que a gente vai comentar depois, que eu falei, que é o meio da turnê do Papangu. Mas a gente tá gravando no dia seguinte ao day after do cachorro que entrou em campo de Monson versus Grêmio. Interrompeu a partida por alguns minutos. A coisa genial, do nada para o jogo, foi no estádio do Novo Hamburgo, Novo Hamburgo. Do nada entra, não era bem o caramelo, mas era um Cusco, assim, bem Cusco clássico, assim. E aí foi aquela coisa, tipo assim, Champions League tem isso? Não, só o Gauchão tem um Cusco, entende? Agora o time chama Monsoon. Que é isso? Parece nome coreano, é K-Futebol, assim. O que é isso? É um time que eu não entendi direito a parada, mas ele é o time que ele é Porto Alegre, Dubai. Então, provavelmente é o time para draftar e fazer jogador para depois vender e coisa. Então, tipo assim, um desses times. Como é que Reverendo Moon, assim. é? Todo mundo lembra do Reverendo Moon. Mas a briga aqui é que todo mundo fala Monson. É tipo assim, não, é Monsun. A gente tem As som. monções, assim. É, tipo, rolou uma. Eu até tentei me esquivar de falar de futebol na newsletter. Semana passada não deu muito certo, né? Para variar mais uma prova aí de que Deus não existe e não tem mandinga que evite coisa ruim quando tiver que acontecer coisa ruim. Eu- Mas pelo menos, né? O Corinthians retomou ontem sua jornada triunfante no Campeonato Paulista de Polo Aquático. eu vi. Então, a gente vai estar rumo a mais umas 10 vitórias seguidas. Agora, só espero que essas vitórias incluam os jogos da Pré-Libertadores. Tem para Libertadores, para vocês. Tem. O campeonato mais perigoso do mundo. Sim, eu como corintiano já tô muito escaldado. Não, foi aí que o Grêmio. Foi aqui sempre lembro. O Grêmio foi rebaixado aquele ano por conta da pré-Libertadores. Ali, quando começa o desastre, O Corinthians vai. inaugurou as vexames brasileiras em Não pré-Libertadores. precisa lembrar, não faz o auto-bullying contigo. Tipo, não Ah, não, a precisa. gente lembra porque tem que estar escaldado de novo para isso agora. Tava uma onda muito de entusiasmo desmedido por causa da sequência de vitórias, então o pessoal ter que perder agora para um time competitivo foi o suficiente, foi bom, foi péssimo, mas foi bom para É, pelo menos o time exatamente. cair na real, que É, o que é importante é que fevereiro agora são esses jogos da pré-Libertadores. Campeonato Paulista você vai tocando só para passar de fase. exatamente. O outro evento que a gente falou, o Tour do Papangu, o Thiago tinha visto semana passada, o Thiago deve ver de novo agora em São Paulo, e eu finalmente vi os caras aqui em Porto Alegre. Foi uma coisa assim bem. Foi muito engraçado, porque eu só tava mandando o zap pro Thiago na noite de segunda, assim. Começou a armar um temporal do cão. Eu falei. Ele falou assim: bah, só o que falta agora, tipo, entrar uma temporaleira e, tipo, ferrar o show que eu queria ver pra caramba. Tipo assim, como é que é? A zica do Solada pegando bonito, assim. Era um lugar pequeno, que depois eu fui descobrir que era o estúdio.
Então, assim, foi aquele show de testemunhas, umas 50 pessoas, só que eu ainda tô processando bastante dali, mesmo que foi só o Papangu da versão quarteto, assim. Acho que eu recomendo que você volte no episódio do Lampião Rei, só pra não bater tanto quanto a gente bateu no Lampião Rei, pra falar mais ao vivo, mas assim, ah, foi uma das coisas mais legais que eu vi ao vivo. Fácil, 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 foi uma das coisas mais legais. Ah, É uma banda que toca extremamente bem. Eu tava comentando com o Thiago antes, tava comentando com o Thiago durante a semana, assim, depois de ver. Uma banda que toca, não deixa de ser profissional em nenhum momento. O Thiago usou a frase certa antes da gente começar hoje. Como é que é? A banda que não subiu a cabeça. Então, eles curtem estar ali tocando, eles querem estar ali tocando. Eu acho que depois de ter visto, acho que ter visto assim, ah, aquele Dream Theater, assim, ter visto outras coisas antes, mas depois de ter visto um Dream Theater ali no Araújo totalmente scriptado, agora entra isso, agora é isso, agora vai ser isso. Foi uma banda nada pretensiosa, foi uma banda bem de boas, então acho que isso foi Espontânea, né? espontânea. A banda sabe, tipo, não, a gente precisa parar, ó, só para um pouquinho, isso aqui. Então isso pra mim, assim, foi muito bom. Ah, e tem uma coisa, assim, que tem hoje eu tô nas duas coisas. E então, assim, foi aquele show que você olhava pro lado, você via gente de todas as idades olhando ali. É uma banda que naturalmente o som vai ficar pesado, o som vai ter o vocal mais puxado, mas que é legal de ouvir, é bacana de ouvir. Mesmo que o som tava no estúdio, tava coisa tipo assim, tanta coisa tava embolado, mas ok, vambora. E tem uma coisa que eu fiquei muito pensando, assim, quando eu tava ali vendo o show. Esse show foi no estúdio ali na Silva Só é uma avenida de Porto Alegre que ela vai desembocar na Guete. Guete é aquela avenida famosa, porque não tem comemoração de título e tal. Na Guete tinha um bar chamado Manara, casa noturna daqui, boatezinha, que teve muito show, teve muita banda que fez, teve workshop que rolou lá. E sempre tem uma lenda sobre o show do Los Hermanos, que foi no Maná. E foi um dos shows do tipo assim, quando o Los Hermanos, naquela virada do primeiro disco pro bloco Deu Sozinho, quando passa a pegar, passa, tipo assim, olhar pra tudo. Quando a galera mais manhosa começa assim, pô, essa banda é legal. Quando começa a embolar essa coisa. Não que foi só daqui, mas era aquela turnê que vai fazer essa virada do Los Hermanos. A fase pós na Júlia dos Los Hermanos, né? Exatamente, exatamente. E segunda-feira, olhando para aquilo, eu olhei e falei assim: eu acho que essa banda tá, sabe, tipo assim, eu acho que os gnomos do metal estão colocando coisa nessa banda. Eu acho que é tipo assim, tomara que esses caras explodam. E é uma banda que você olha e diz assim, eu brinco assim que eu perdi a conta de quantas pessoas nas últimas semanas eu dizia que você tem que ir no Papangu, você tem que ir no Papangu, você tem que ir no Papangu. Então, assim, aí vem aquela pergunta que eu faço pro Thiago. Thiago, o Huawei é real mesmo, esses caras são bons mesmo. O Aue do Papangu em São Paulo já meio que pegou, né? O show de São Paulo na semana passada, na quinta-feira passada, 23 de janeiro, estava esgotado. A casa não era muito grande, mas já estava lotado. O lugar onde eles tocaram, todos os ingressos foram vendidos. Teve um evento da Pop Load na mesma casa antes, que até fez com que o show do Papangu começasse bem tarde. E por isso tinha bastante gente que não era da cena metálica ali, que era uma cena, a cena indie estava meio que em peso ali acompanhando. Eu até estava conversando com o André, que eu estava rindo de algumas resenhas da cena indie, que basicamente não queriam admitir que tinham gostado de uma banda de metal, assim, mas é aquilo, a bolha está estourando, né? Eles estão conseguindo sair da bolha aqui em São Paulo. Hoje eles vão tocar numa outra casa que chama Porta Maldita, que eu nunca fui, mas me dizem que é ainda menor do que foi onde eles tocaram na semana passada. E a expectativa é que esgote também os shows, então eu não sei. Quando eu fui comprar meu ingresso no fim de semana, estava dizendo que eram os últimos ingressos. Então, se alguém está com a expectativa. Bom, esse não, provavelmente esse podcast vai pro ar depois que ele acaba, já foi show, né? Mas se você vai querer ver o último show deles em São Paulo, que vai ser na La Iglesia no dia 7 ou dia 6, não lembro agora que dia que vai ser exatamente. Mas na quinta-feira das primeiras semanas de fevereiro, compra ingresso logo, não deixa para a última hora, que pode ser que esgote mesmo.
Aqui em São Paulo, o show teve o Raí, que é um guitarrista e vocalista da banda, participando só cantando, e ele tava cantando só as partes extremas. E eu, numa hora, encontrei com ele e perguntei por que que ele não estava tocando, e ele me disse que não estava tocando porque eles ainda não conseguiram solucionar a questão dos instrumentos roubados, né? Então, para quem vai ver o show, gasta uma dinheirinho com o merch que eles estão precisando. A expectativa que ele me deu foi que no show que eles fariam hoje, nessa quinta-feira, que é a última quinta-feira desse interminável janeiro, ele talvez já estivesse participando tocando guitarra, mas ele ainda não sabia se isso já ia acontecer. Ó, da chuva, né? Na semana passada, no dia do show do Papangu não choveu. No dia seguinte caiu aquela tempestade que as imagens do beco do Batman formando um rio ali, uma correnteza, onde eles tocaram era muito perto de onde era o beco do Batman. Se tivesse caído aquela chuva que caiu sexta na quinta-feira, provavelmente teríamos ficado ilhados dentro da casa. Então, hoje eles vão tocar num lugar que é mais ou menos perto dali, não tão perto do Beco do Batman. Embora apesar de ser perto também, então já caiu uma tempestade aqui em São Paulo nessa quinta-feira, agora deu uma parada. A expectativa é que o dia vá ficar chovendo e parando. Espero que tenha condições de eu chegar até lá para ver o show à noite. Tomara, tomara, tomara. Seguindo essa batida de lembrar de show, o Thiago tinha lembrado e foi uma coisa que passou e acho que talvez vale sempre recordar, a gente falou: "Não, a gente tem que falar um pouco disso". Esse foi o glorioso janeiro, eu estava lembrando de outros eventos pessoais desse janeiro, assim. E esse foi o glorioso janeiro que o primeiro Rock in Rio completou 40 anos. Eu estava brincando quando eu estava escrevendo o roteiro, o primeiro Rock in Rio na época que o Rock in Rio ainda era uma coisa só do Rio, não era, como é que é, a marca não tinha virado o McDonald's, assim, Rock in Rio Las Vegas, Rock in Lisboa, então assim, era um Rock in Rio, rock no Rio mesmo. A primeira edição foi de 10 a 20 de janeiro de 85. E aí são 2 coisas que vêm disso. A primeira é que você lembrava que era bastante gente, mas foi 1.300.000 pessoas nesses dias. E é uma coisa maluca, porque, assim, não tinha essa parada que o Rock in Rio faz hoje, de não ter show, tipo, segunda, terça, quarta e quarta. Não, começou na sexta, foi até o outro domingo. Então, assim, tinha show depois a gente pega ali, e tinha show de segunda-feira. A gente estava lembrando aqui como é que é. Tudo bem, segunda-feira teve um dia lá mais jazz, George Benson e James Taylor, mas, tipo, tinha show na segunda-feira, era tipo assim, se montou a estrutura, vai se usar essa estrutura. Então aqui tem algo que vale colocar e lembrar. Outra coisa que vale lembrar, né, é que a Globo passou todos esses shows, né? A Globo interrompeu, não teve novela, não teve Jornal Nacional ali, não sei se teve aí nos intervalos, que eu não lembro exatamente, mas todos esses shows foram transmitidos, pelo menos as bandas internacionais, todos os shows passaram na televisão aberta ao vivo nesses 10 dias, nesses 11 dias, né, 10 a 20. Então foi muito isso, né? Acho que lembrar assim, um mito da criação do Rock in Rio que está muito ligado ao Queen, né? O Queen veio tocar no Brasil pela primeira vez em 81, tocou em São Paulo e o show do Rio acabou cancelado. Dizem que previsão de chuva, o Corpo de Bombeiros não quis liberar. Enfim, inventaram uma desculpa, ainda era a ditadura militar em 81, o início dos anos Figueiredo ali, o último presidente. Então ainda existia muito que um controle, um certo receio, né? E o Medina tinha produzido, se eu não me engano, o show do Frank Sinatra no Maracanã, que é um show histórico do Frank Sinatra, e isso bateu na cabeça dele de fazer um show grande no Maracanã de rock. E era uma época que estavam começando a vir as bandas de rock pro Brasil. Em 83, o Queen faria uma turnê no Brasil e essa turnê acabou cancelada. Dizem que em meio a enormes entraves burocráticos, ainda a ditadura militar, talvez receosa do que estava acontecendo. Então, meio que essa soma de eventos levou o Medina a pensar num evento de grande porte para receber o Queen no Rio de Janeiro em 85 pela primeira vez. E aí a ideia do Rock in Rio se formata a partir disso daí. E toda a estrutura do Rock in Rio 1 era a estrutura do Queen de luzes. O Queen cedeu para que todas as bandas pudessem utilizar o jogo de luzes, o jogo de som deles. Isso vai ter um efeito depois que vai dar para entender alguns das consequências do Rock in Rio, que vem muito das bandas que souberam usar a estrutura do Queen e as bandas que não souberam usar.
Isso acabou refletindo em como se desenvolveram alguns estilos musicais no Brasil pós-Rock in Rio. É uma grata lembrança, porque depois como é que é? Se você quiser entender uma lasca dessa coisa que o Thiago falou do Sete de Luzes, tem o disco do Queen que tem o clássico Sete de Luzes ao vivo na capa. Então, tipo assim, era uma iluminação profissional. A gente sempre gosta de lembrar, ainda mais um podcast que também tem vídeo. Um show precisa de luz, mesmo que você vai fazer um show mais soturno, vou fazer um show mais dark e tal. Você precisa ter luz para poder ver o show. Então, isso. Momento no qual eu acendi as luzes do... Exatamente, exatamente. Tadã! Acendeu a luz. Citação gratuita, Pangu. E, e uma coisa que é legal, que o Thiago falou, tinha coisa explodindo, essa coisa do Queen voltando. É triste, mas a gente precisa falar isso em 2025, diante dos eventos internacionais. Você tinha um controle muito forte ainda do que era ouvido, você estava esgarçando essa coisa do que você pode ouvir. Gringo entendendo que dá pé para vir para cá. Eu acho que isso é uma coisa que também hoje é muito engraçado. A gente tá às vezes ranhetando, tipo, foi para não sei aonde. Teve aqueles episódios que a gente estava comentando como é que é a importância da Latam para o cenário metal brasileiro, com a história de trazer as pessoas para o Chile para em Guarulhos. Então, assim, pô, essa coisa assim, não dá para vir aqui. A estrutura vai ser boa, você vai olhar. E aí, metal pegando carona, o metal entendendo, é isso que o Thiago comentou, eu vou explorar o Thiago um pouco depois. Tem uma outra coisa legal dessa história, que assim, a gente acaba. Talvez aqui tá um pouco the root of all evil, assim. Mas você já tinha uma certa combinação também. Ok, não é esse último Rock in Rio que foi uma coisa que não teve, como é que é a piada, mas é o Rock in Rio que não tem rock. Mas aqui, se a gente parar para pensar, ele também já era eclético. Ele também já era um evento que ele sabia ter umas quebras, ele sabia colocar. Não que ele não fosse famoso, mas eu vou pegar uma coisa, pensar assim, talvez foi aquele primeiro grande momento que você vê James Taylor aparecendo para o Brasil. Mesmo que vai ficar vinculado com aquela coisa, não tem nem tudo histórico dele. Mas é uma coisa tipo assim, tá, vai dar uma quebrada. E aí eu vou brincar com o Thiago aqui um pouco, se a gente for olhar a escalação, assim. Primeiro dia, 11 de janeiro é uma sexta-feira. Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Baby do Brasil e Pepeu Gomes. E daí começa Whitesnake, Iron Maiden e Queen. Tipo, tem o que, tipo assim, é perfeito esse show. Eu digo assim, tá, mas não, você tem que estar o Ney Matogrosso ali com uma importância histórica, a gente já comentou isso, Secos e Molhados, mesmo que uma outra fase, mesmo que uma outra coisa. Você tem Erasmo Carlos, tipo assim, vamos pegar a parte que foi mais rock and roll de todas, a dupla Erasmo e Roberto, tipo, vamos fazer justiça histórica. E vai ver as imagens do Erasmo Carlos tentando vestido ali, bem metal, assim, pra esse É, show, né? Ele tentou se adaptar bastante para o é, público que estaria ali. Baby do Brasil, Pepeu Gomes, como é que é? O futuro não guitarrista do Megadeth, Pepeu Gomes. O Gomes aparecendo pela primeira vez no radar do Megadeth, né? Exatamente, a piada que a gente precisa manter a lenda. White Snake que a gente vai comentar depois, o Maiden que a gente vai comentar depois, e o Queen abrindo. Então, tipo assim, feito Queen, feito a coisa. É uma coisa assim, é uma senhora, tipo assim, você pagaria bem para ver este show hoje. Algum outro comentário, Thiago? Alguma coisa que não tá lá mais pro final? Depois a gente vai dar uma dissecadinha. Ah, Acho que a gente pode ir falando aqui, no final tá. a gente fala mais especificamente, mas já mostra o ecletismo. É. Ecletismo, então, 12 de janeiro, sábado, abre com Ivan Lins. Sempre gosto de lembrar que Ivan Lins, a gente tem uma certa coisa, mas apesar de tudo, como é que é, tem o Somos Todos Iguais essa noite, que é um baita disco. E Ivan Lins é o Cara, cara. ultra respeitado lá fora, né? Eu ia dizer exatamente isso. Exatamente, exatamente. Músico ultra respeitado. Faz show na Berkeley, tipo, é outra história. Elba Ramalho, Gilberto Gil também, outro cara que tava ali com o radar, como é que é? Aqui é engraçado porque aqui a gente tem o Gilberto Gil recém começando a ficar sob os efeitos de Liminha, não o Liminha
Mas assim, o Liminha dos Mutantes, mas esse Liminha produtor, entende? Tipo, esse Liminha que Liminha que sabia trabalhar musicalmente para a música fazer sucesso, né? Para que o artista conseguisse vencer barreiras e chegar ao ouvido do povo, né? exatamente. Que é o maior skill, assim. Não estamos desmerecendo os skills dele de músico, mas aqui o que é um senhor produtor. Domingão, um show altamente divertido, veria. Paralamas, então aqui você começa a ter de novo essa coisa, a nova geração entrando. Paralamas Sucesso, Lu Santos Blitz, que é um show assim que vale dar uma olhada no YouTube. É um show que eu gostaria de ver um tratamento melhor para esse show. Um show talvez dos brasileiros o que tinha uma proposta visual assim. Daí entra The Go-Go's, aí entra Nina Hagen, que é onde a gente vai ver aparecer também Supla, porque tá ali aquela coisa Linda garota de Berlim. linda, Come on, kids. garota, come on, Kurt. E aí termina com Rod Stewart, assim, tipo, então, A gente fala de ecletismo, mas também meio esquizofrênico, né? sim. Mas é que acho que aqui tem uma pegada meio new wave, assim, tipo, tá, então, ok, você tem... Tirando Rod Stewart, né? Exatamente. Mas ainda, tipo assim, tá, o tiozão fica aqui, tipo, Não, não que aí a ele... gente. Fala. Mas sim, entendi, né? Que a gente fala tiozão ali, tá? Mas aí chega uma das coisas, né? Porque o show do Go-Go's e da Nina Hagen não são tão lembrados, porque aí a gente vai falar da estrutura. Essa estrutura gigantesca não encaixava exatamente com o tipo de artistas, tipo de show que eles proporcionavam, né? Exatamente, exatamente. Segunda-feira volta aquela turma. Eu tava brincando como é que é. A George Benson ganhou carteira de trabalho, porque daí ele só trabalhando ali. Então, segunda-feira, de novo, Moraes Moreira e Alceu Valença. E aí um show mais, uma noite mais enxuta. George Benson e James Taylor de novo. Que já tinham tocado no sábado, né? E aí era uma coisa que o Rock in Rio teve nas duas primeiras edições, que foi de artistas tocando por mais de uma vez, né, no Exato. festival. Esse é a partir de 91, ele vai ter também a partir de 2001. Isso para de acontecer, eu não sei se chegou a acontecer de novo no Rock in Rio. Eu sei que na primeira edição do The Town parece que teve dois shows, Bruno Mars, não sei se foi isso, Pode ser, mas pode ser. o The Town é o Rock in Rio São Paulo, né? O Rock in Rio Preço Guarapiranga ali. Mas no Rock in Rio foi meio comum as bandas se apresentarem por 2 noites, sabe? Até porque 10 dias de festival, né? Você já pagou a passagem, tem que fazer render. Ninguém reclamou, né? Ninguém reclamou. Exatamente, exatamente. Deixa isso sublinhado, assim, como é que é. Vou pegar aqui a canetinha, ó, como é que é. Ninguém reclamou, tá? Tipo, sublinhado na história. Terça-feira, um show divertidíssimo. Kid de Abelha, Eduardo Dussek, que sempre foi um cara mais irreverente, mais provocador. E aí, Barão Vermelho, onde também se cria esse mito Barão Vermelho, Cazuza. Tipo, esse é um show que depois também foi daqueles que foi lançado, com o passar do tempo. E aí, Escorpiões e AC/DC. Então, assim, aqui é uma noite que ela realmente ela começa divertidinha, mas a partir da virada ali. E ainda um Scorpions, como é que é? Em tempos de Scorpions, como é que a gente vai brincar assim? Em tempos de Scorpions, que todo mundo conhece pelas baladas, um Scorpions ainda roqueiro mesmo. Scorpions ainda mais. Mas que o show ficou marcado pela balada, né? Pela Still Exato. Loving You, acabou Exatamente. virando meio que um hino do Rock in Rio, E tanto quanto Love of My Love My Life, Life. assim. Então, mas era o Scorpions do Love It For Sting, né? O último disco mais roqueiro do Scorpions. Não é o último disco mais roqueiro do Scorpions, mas talvez o auge desses Scorpions dos anos 80. Talvez não, o auge dos Scorpions dos anos 80, se transformando um dinossauro, numa grande banda ali, nos Estados Unidos e pelo mundo todo. E acho tipo assim, é legal essa expressão. Talvez aqui eu vou fazer uma brincadeira porque eu tava fazendo uma brincadeira com isso esses dias. Talvez aqui é aquele momento que o Scorpions já tá vendo, tá, eu vou conseguir virar um classic rock. Eu vou conseguir, eu já tô puxando o trem da turma dos Não mais. existia esse conceito de classic rock ainda, né? Exatamente. Os Scorpions, mas os Scorpions viram uma banda de sucesso, efetivamente. Já estava virando, era a consolidação dos Scorpions como uma banda, uma mega banda. Acho que talvez seja o termo mais Exato, corrente e exato, exato, preciso exato. daquela época. Era a banda que transcendeu o nível lugares grandes para virar uma banda de estádio, que ela seria até o final da década, depois ia abaixar um pouco. Quarta-feira, divertidíssimo. Paralamas do Sucesso. Moraes Moreira, coitado, ele
tocou a segunda, depois volta na quarta. Rita Lee, aí fazendo justiça à rainha do rock brasileiro, e Rita Lee abrindo para depois Ozzy Osbourne e volta Rod Stewart. Ozzy Osbourne com toda a polêmica, depois a gente vai comentar sobre isso, mas tipo, como é que é? Ele vai morder o morcego. Ele. Como é que é? Eu tentei procurar isso, não achei, mas eu tenho na minha cabeça de que tinha alguma matéria falando. eh, Veterinários foram ao Rock in Rio para dar uma injeção antirrábica. Depois a gente vai puxar o Ozzy glorioso. Osbourne abrindo para Rod Stewart, né? Aquela coisa Exatamente. também, coisas que inimagináveis, né? Mas Rita Lee e Ozzy Osbourne tocando no mesmo dia é uma coisa muito simbólica, legal, que aconteceu isso uma vez na vida. Eu tava brincando que assim, Ozzy Osbourne e Rod Stewart tocando, eu acho que ali na verdade, tipo assim, são duas pessoas que o tempo passa, tudo acontece com eles e os caras continuam vivos, entende? Tipo assim, daqui é aquela coisa de encontro de Highlanders, entende? Se você lembrar do glorioso filme lá, como é que é? Só pode existir um, There Can Be Only One, do filme Highlander. Não, aqui tem dois Highlanders e um tava do lado do outro. Então assim, é o complemento dessa quarta. 17 de janeiro, quinta, de novo volta um dia mais magro para dar um respiro. Elba, Alceu Valença, Elba Ramalho. Se não me engano, depois, eu tenho que abrir aqui, mas se não me engano, depois, eu lembro de ver no Rock in Rio 3, era um show era aniversário do Rio de Janeiro. Foi depois, foi na noite do Neil Young. Eu lembro que o dia abria com os Novos Baianos, Elba Ramalho. Foi um show legal pra caramba. Tipo, shows assim, tipo, que você olha e fala, pô, não estava esperando, e foi legal. Mas ali, quinta-feira, então, o seu Valência, Elba Ramalho, ó, Jarrou e Yes. E aí aqui você começa a ter. Como é que é? E o Yes, sempre lembrando, I'll never fall lonely. Bem E essa sei. fase AOR total ali, né? Graça que as bandas dos anos 70 resolveram É. todas virar pop nos anos 80. E aí fazer umas birulãozinho ali no meio só pra justificar que eles estavam tentando se vender descaradamente pra tocar na rádio. Mas enfim, né? Alceu Valença, Alceu Valença é um baita show rock and roll, assim, né? Exato, 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 exato. Dadas entre proporções, Alceu Valença e Alba Ramalho provocariam um show muito mais rock and roll do que o Yes em 1985, né? É. Então, mas assim, o Yes ali, né? Entender, tipo, o momento do Yes gigantesco também, é sucesso de Obra Lonely Heart, turnê do 90, 290, 125 Sim, ali. exatamente. Tipo assim, a gente, tipo assim, ok, a gente não pode deixar de fazer a nossa birra por I'll never fall lonely heart. Mas, tipo assim, você tinha uma senhora banda. Então, tipo assim, props. Eu acho que o que aqui, talvez aqui junto do Rod Stewart eram os veteranos do rolê, se a gente fosse talvez parar pra pensar aqui. O Ozzy também, mas tipo de rock talvez seria o quê? Os veteranos do rolê aqui. Aí tocaram Starship Trooper, tocaram Roundabout, né? Então, Exatamente, exatamente. Tipo, não é que eles abandonaram aquela fase é. inicial da banda. Assim, quase o show inteiro foi o 90, 125. Mas teve várias coisas ali que. Você pode procurar no Ali. YouTube. Eu tava fazendo o roteiro, tava ouvindo o Yeso É, quase. eu já vi esse show no YouTube, assim, é um show bem. É um show legal, assim. Como é que é? Não é Rick Wakeman, não é. Caramba, aquela fase Trevor Rabin, é o Trevor outro. Rabin, E Alan White na bateria, tipo, não é Bill Bruford, mas tipo, é legal pra caramba também. Ah, assim, não é o guitarrista Howie, Steve Howe, Steve Howard. isso. Mas ainda tá lá o Chris Squire, Alan White, baita batera, né? Tony Kane, teclado, acredito. Então, vale igual. Sexta-feira volta um pouco de invasão brasileira, então Kid de Abelha, de novo, The B-52s, que é bem essa coisa com o New Wave brasileiro, o estilo que tava, ou como é que a gente vai dizer assim, aqui talvez a gente faça uma brincadeira, a gente tá falando do mundo indie, era o estilo do rock brasileiro pegando B-52s, assim, tipo, vamos parear com esses caras de fora. Lulu Santos, Eduardo Dussek, The Go-Go's e Queen fechando a sexta-feira. Então acho que assim, a gente tem a noite mais quase rock new wave aqui, se a gente parar pra pensar. É quase pop, né, de certa forma. Ali. É,
Ou como é que a gente pode, Mas como é que a gente pode fazer uma frase perigosa assim? É o rock que não tem medo de querer ser pop. É isso. Sábado-feira, pô, sábado-feira massa pra caramba. Baby do Brasil, Pepeu Gomes pra abrir. E daí começa a diversão. Cobra Branca, isso que a gente vai falar depois. Ozzy Osbourne, Scorpions e volta AC/DC. Isso aqui, assim, ó, pode colocar, pode manter a Baby do Brasil abrindo, pode manter o Pepeu Gomes, que a gente não comentou antes, que é um senhor guitarrista. Tipo assim, se você, tipo assim, entenda que ele tem a parte pop, mas, tipo, é um senhor guitarrista. É, esse aqui, tipo assim, isso aqui não é rock, isso aqui é Monsters of Rock, se a gente parar pra pensar. né, são 4 noites, são 4 headliners de Monsters of Rock. Exato. Exatamente, exatamente. Perfeita frase, perfeita frase. Mas É, são também por causa disso, né? Esse Rock in Rio acabou colocando essas bandas no imaginário popular brasileiro e elas conseguiram se manter esse tempo todo. exatamente. E aí depois fecha o domingo, quase que eu diria um best-of, assim, mas aí vai ter Tremendão, Erasmo Carlos abre, Barão Vermelho volta, Gilberto Gil volta. Eu confesso que eu olho, tipo assim, e Blitz depois. Se você ficasse sem falar que teve Nina Hagen, teve B-52 e teve Yes, eu disse assim, pô, uma noite de shows, ah, Erasmo Carlos, Barão Vermelho, Gilberto Gil e Blitz, já seria legal pra caramba, entende? Já valeria pra caramba. E daí você tem ali Nina Hagen que faz aquele auê de aparecer. Isso é uma coisa que você comentou antes da história do show que volta. Se você tem um show que ele é bom, ele vai render, ele vai ficar, ele vai ser falado. Isso vai render a atenção para ele na volta. Nina Hagen foi isso. Quem é que quem é que é essa pessoa? Aí entra o mito super próprio. Dá o show mesmo com as coisas, tipo, aqui você tem o repeteco dela. E fecha, coisas assim, como é que é, para tua frase de antes. Você não, como é que é? Você não gosta, mas sua filha gosta. O Yes fechou o primeiro Rock in Rio. Então, tipo Nesse assim. caso, você não gosta, mas seu avô e bisavô gostam. Gostam, exatamente. Se o Yes fechou É, aqui. é engraçado, né? Porque quando a gente vê esse line-up, o que marca, que ficou marcado desse line-up foi a Paralamas, Blitz e Barão Vermelho se consolidando como uma nova cara do rock brasileiro ali. Os Paralamas muito celebrados no show. Barão também, de certa forma, mas acho que nem tanto quanto Paralamas e Blitz também. Tava Blitz no auge do sucesso, depois vai implodir logo depois disso daí. E é o que a gente vai falar, né? Que acaba ficando uma marca pro metaleiro brasileiro disso, porque os shows que, tirando o Queen, que foi uma coisa estupenda, os shows que acabaram ficando marcantes foram os shows das bandas de metal. Porque eram as bandas que já estavam acostumadas a tocar em estádio, que já estavam acostumadas a lidar com toda essa estrutura. Então, você vai pegar ali o Scorpions, o AC/DC já na fase decadente dos anos 80 deles, assim. Mas Scorpions ali estourando, você vai ter Iron Maiden no auge, você vai ter Whitesnake encaminhando para o auge de popularidade deles, naquela já no disco da transição da fase do chapéu para a fase do laque, né? Então, assim, não é minha, eu li isso em algum lugar, mas é perfeita essa definição. Perfeita demais. Aí, então, crédito se eu tiver, uma hora eu lembro, se eu lembrar onde que eu vi isso daí, mas assim, o Yes ninguém lembra que tocou de jeito nesse Rock in Rio, talvez só os fãs mais ávidos, assim, B-52s, que é uma banda gigante, ninguém lembra direito deles no Rock in Rio, assim. Nina Hagen, eu acho que a coisa ficou muito mais marcada pelo Supla fazer a referência do que pelo show em si dela. E aí, algumas coisas, tipo The Go-Go's, eu não lembrava, assim, eu tô vendo agora, toda hora, todas as efemérides do Rock in Rio eu vejo do The Go-Go's e não lembro do The Go-Go's. Eu lembro, teve o The Go-Go's, é verdade. Tipo, o George Benson, James Taylor, eu lembro, se falou desses shows, assim, mas o The Go-Go's e B-52s é sempre parece uma surpresa pra mim que teve. Eu lembro muito mais que teve Alceu, que teve Moraes Moreira, que teve Baby Consuelo e Bepeu Gomes. Exatamente, exatamente. E aí eu tava lembrando como é que é aquela coisa que a gente sempre lembra, todo mundo fala assim, mas foi o maior público da história da Iron Maiden. Daí o Maiden sempre fala, não é nosso maior público, porque nós não éramos o headliner do evento.
Mas, pô, você tinha o quê? Eu acho que é o do Iron, tem dias que teve pico de 200.000 pessoas vendo o show. Não, é impressionante quando você olha, vê os vídeos daquele show, você vê o Bruce pedindo o povo cantar, vira pro público, você vê que não termina, a câmera não consegue chegar no final de onde tem público. Imagina pros caras vendo de lá, aquilo deve ser muito impressionante, né? Não, deve dar um teto feroz, assim, pro cara, onde você vê isso. Vou fazer uma deriva e depois a gente vai pegar uns carinhos, assim. A primeira coisa é que eu ia provocar o Thiago, assim, a gente falou de história, vamos pra uma coisa pessoal. Eu sempre lembro, assim, que é triste, mas a gente precisa falar disso em 2025. Eu lembro que o Thiago falou uma coisa pra mim, é muito o espírito do tempo. Era, acho que um pouco, mesmo que já tinha Queen, mesmo que a gente já teve o Kiss, que teve a transmissão, como é que é? Kiss e Van Halen. Isso, Van Halen em Halen, 83, né? Você encontra no YouTube, nas piores casas do ramo, as transmissões da Band dos shows. É, o do Van Halen saiu uma versão do show da Argentina em 2K. Fizeram um upscaling ali, eu não vi ainda, mas é exatamente o mesmo show que o show de São Paulo. Então, assim, eh, ali você estava abrindo essa coisa. E eu lembro que, na minha memória, tem muito assim, essa coisa de que a gente fala, tipo assim, poxa, parece, vai ser um evento. Não, ele é um evento de mudança cultural. O Thiago falou ali antes da história do rock nacional, tanto que o pessoal fala assim, não, mas Paralamas do Sucesso, uma das coisas que o tempo foi marcando, dizendo assim, olha, Paralamas e Barão não eram para ter tocado de dia, Paralamas e Barão já poderiam, de repente, ter tocado de noite. Foi uma coisa que ficou um pouco do pós, mas eu lembro que era uma coisa tão fora, assim, era tão diferente que eu tava lembrando que, assim, tem uma das recordações dessa época era que lembro que a gente ia visitar um tio, curiosamente faleceu há pouco, que era padre, e eu falei para meus pais, eu falei assim, eu quero voltar mais cedo para ver o Rock in Rio, isso que o Thiago falou. E aí meu pai olhou e falou assim, ok, mas não fala pro seu tio que você vai voltar para ver, porque isso é do rock. Então era uma coisa, tipo assim, você tinha exatamente aquela quebra de tensão, entende? Tipo, a cultura tá mudando esse cenário, que você diz assim, mas isso é rock, entende? Então acho que isso para mim é muito sintoma da história. Mas eu lembro que isso é indicador de uma mudança de cultura. E isso para mim até hoje talvez seja um grande marco cultural. Thiago, uma lembrança tua, o que ainda não foi falado sobre o Rock in Rio? É uma lembrança minha, falando uma lembrança pessoal, assim. Eu fui em 85, em janeiro de 85, eu fui para Búzios com meus pais. Meus pais ainda eram casados, né? Ainda minha irmã não tinha nascido ainda, vai de 86. E a gente foi na viagem, assim. Eu não me lembro se a gente passou no Novo lá, na verdade, eu não me lembro absolutamente nada de Búzios dessa viagem. O que eu me lembro da viagem em si, porque a viagem foi traumática, porque eu passei mal a viagem inteira, vomitei torto e direito nas serras. Mas o que eu me lembro é que toda hora que a gente parava num posto para que, vai no banheiro, dá uma limpada, assim, porque não era essa coisa de hoje em dia, os postos eram muito mais escassos. Em todos os postos ali no Rio de Janeiro, todos vendiam camisa do Rock in Rio e eu queria, porque queria comprar uma camiseta do Rock in Rio, mas os meus pais não compraram. Então acho que, falando no psicólogo de botequim aí, essa minha mania de comprar camiseta de festivais é um trauma represado desse 1985 indo para o Rio de Janeiro. Eu lembro de algumas coisas pela televisão, mas nenhuma recordação específica do festival. Ah, Agora, a gente falou das bandas brasileiras ali, só para colocar, teve muita reclamação da estrutura dos sons das bandas brasileiras, né? E o problema era assim, né? Que as bandas gringos, os técnicos de som gringos não queriam deixar os técnicos brasileiros mexerem, porque eles nunca tinham visto aquelas mesas de som. A mesa de som do Queen gigante. Ele falou, mano, quase tipo, se- pelo amor de Deus, ninguém vai entender isso de forma, mas é tipo dar um revólver pro macaquinho, né? mas, tipo, Tipo, o cara vai estragar, tem toda a minha configuração das bandas grandes que passaram o som, vai chegar um cara de uma banda brasileira que nunca viu essa mesa na vida e vai querer mexer. Então as bandas brasileiras estavam meio que se virando ali, tendo que se virar nos 30 com o que os caras deixavam eles usar. perdão de Então interromper, ficou. é quase tipo assim, você tá acostumado a dirigir um Celta, não vai mexer nessa, tipo assim, não vai mexer nessa BMW.
É isso, sabe? Então, depois essas relações colonialistas, né? Assim, como o sul-americano era completamente desacostumado a esse tipo de equipamento. E era mesmo, né? Nessa época, por causa da ditadura militar, o Brasil ficou fechado, então essas tecnologias de ponta não chegavam aqui no Brasil. Bom, sempre a gente lembrar essas coisas, né? Como é que é o maior. Então, Quando o Tonante era o Tonante e Giannini faziam escola. exatamente. Então, esses equipamentos não existiam aqui. As bandas brasileiras não olhavam para aquilo como tipo, uma da NASA pousou aqui. Exato, exato. A gente teve muita reclamação disso em relação às bandas brasileiras. Eu vou sair fazer exatamente o oposto, vou te jogar pro oposto. Vamos pros gringos um pouquinho. Você falou uma frase muito boa, mas que eu vou recuperar, que pra mim não ficou tanto, talvez, imaginário, mas talvez é muito mais o problema meu, mas pode ser o problema de outro. Será que o tempo não fez a justiça que deveria ter feito pro show do Whitesnake? Por que eu tô dizendo isso? A gente sempre vai falar vai falar do Ozzy, vai falar de outras coisas. Mas quando a gente vê ali, Coverdale no auge, que nem você falou, nessa transição. Cozy Powell na bateria. É interessante porque, tipo, o Cozy Powell tá ali e quem vem depois é o Ozzy que tava com o Tommy Aldridge, que depois vai ser o fiel escudeiro do Coverdale. E quem tava na guitarra é o finado John Sykes, que faleceu faz pouco tempo. Então, assim, será que esse não é um show que ele deveria ser mais olhado com mais respeito do que ele foi na época? Ou é tanta coisa legal, ele acaba no canto da memória por ter tanta coisa legal? Sim, eu acho que esse show do Whitesnake formou uma geração de fãs do Whitesnake que se mantém até hoje. Provavelmente gerou uma geração de fãs de hard rock dos anos 80 no Brasil. E é o Whitesnake do Slide In ainda, né? Cozy Powell na bateria. Acho que o John Lord não veio, apesar de John Lord gravar o disco, o John Lord já tinha reunido com o Deep Purple. Mas tá o Cozy Powell, tá o John Sykes, falecido John Sykes, assim, na newsletter eu falo que é inestimável a importância do John Sykes para a guitarra do heavy metal e do hard rock dos anos 80. E o John Sykes basicamente é o responsável por esse remodelada do David Coverdale, né? O Whitesnake vira uma banda gigante nos Estados Unidos por causa do John Sykes. Acho que a gente sempre tem que dar sempre esse crédito. Ele é importantíssimo para isso. É um show que, assim, se fala bastante, né? Porque foi um show que eles vieram substituindo o Def Leppard. O Def Leppard deixou de vir porque estava com as gravações do Styria completamente atrasadas e vai atrasar ainda muito mais. E apesar do mito se colocar que o Def Leppard deixou de vir por causa do acidente do Rick Allen, que perdeu o braço. Ou não, o Def Leppard já não viria. Ele tinha sido contratado inicialmente, pulou fora, o David Coverdale veio com a Snake no lugar. Azar do Def Leppard, né? Def Leppard ter feito, se o Def Leppard tivesse condições de fazer esse show, ainda que viesse, tivesse condições de fazer, teria sido uma consagração pro Def Leppard, não pro Whitesnake. Acho que o show do Ozzy, né? A gente falando do Tommy Aldridge, de certa forma, que vai fazer meio que história depois com o Whitesnake também. É um show do Ozzy, o Ozzy pós-Randy Rhoads, né? Turnê do Bark at the Moon ali, com o Jake Lee já. É um show que eu vejo os vídeos e não é um show que eu lembre tanto assim, eu não consigo colocar. Mas às vezes eu olho em retrospecto e é muito louco, porque o Whitesnake ficou gigante no Brasil e o Whitesnake só vai voltar depois de 85 e 97, com os shows da Restless Heart ali, que foram shows fraquinhos, assim. Eu gosto do disco, mas os shows não foram bons. O show, pelo menos o show que eu vi, acho que foi o único show que eles fizeram no Brasil, não sei se eles tocaram em outros lugares. E o Ozzy também só vai voltar pro Brasil depois de 85 no Monster de 95. Então são 10 anos que eles ficam sem vir pro Brasil, mais de 10, uma década sem virem pro Brasil. E ainda assim o mito do Rock in Rio manteve essas bandas em evidência com públicos enormes no Brasil. Mas aí eu vou puxar esse gancho que eu tinha colocado essa história do Ozzy. Tava lembrando, o Ozzy ranheta sobre o Brasil, fala como é que é. Não existe meio termo.
O Igor tem uma matéria no Igor Miranda sobre isso, pô. Como é que é? Não existe meio termo. Ou as pessoas são ricas, ou as pessoas estão dormindo. Não existe um meio termo do país. Bem retada de Ozzy. É, e o Ah, Ozzy reclamou muito da viagem, né? Dizia que a viagem foi muito longa, ele odiou ter vindo pro Brasil, assim. E veja quando ele bem, tocou no Monsters de 95, ele chamava o público de São Paulo de Rio o tempo todo. veja bem, o senhor Ozzy, então, a gente tem que lembrar. Mas assim, tem uma coisa que eu acho legal, assim, do Ozzy, que pra mim também tem uma outra coisa que a gente brinca, assim, aqueles alinhamentos de astros, aquelas coisas, tipo assim, tudo dá certo naquela hora. Ah, eu não sei por quê, eu tava ordenando isso por conta do roteiro e tal. Eu tenho muito na minha cabeça uma cena engraçada que, assim, a gente tem um mito do morcego, daquela coisa, Ozzy Osbourne vai comer o morcego, a gente tem. Só que a imagem, eu acho que aqui tem um certo. Depois a gente vai falar de uma outra banda que deve ter lido um pouquinho bem essa cartilha aqui no dia. Porque o Oz era o cara perfeito. Eu não sei porque eu lembro de camisetas com aquela clássica cara dele, vampiro do Speak of the Devil. E aquilo foi muito perfeito para o momento. Porque você tem esse cara com uma coisa meio vampiro, sangrento, essa coisa. E que essa imagem ela é muito boa para você usar nesse momento. É uma imagem que, tipo, ela cola na cultura naquela hora. Eu lembro de camiseta, umas camisetas meio tosconas com isso. Eu lembro do disco preso nas lojas. Então, assim, a gente falou do Scorpions, a gente não tem o que dizer como é que é o grande nome do Rock in Rio, a razão que a gente comentou, como é que é Sr. Fred Bulsara e seus três amigos fazendo justiça, está tocando ali, Love of My Life tá na jogada, o mito Queen, mas o Ozzy é o cara que, junto dos caras que a gente vai deixar depois, o Ozzy pra mim é quem cola esse momento, tudo joga a favor dele, e eu acho interessante como pra mim o Ozzy ele se adona desse momento. Ele não vai tirar o brilho dos outros, mas você diz assim, pá, esse cara é diferente. E não é aquela coisa que daí aqui tem o mérito cênico do Ozzy. Não é uma coisa que é tipo assim, o show, a produção. É o artista que é o maluco, entende? Eu acho que se a gente tem, tipo assim, ah, daria pra fazer um exagero um exagero soladístico, assim, sobe uma escala da história do o roqueiro maluco, entende? Não é aquele roqueiro maluco, não, tipo, o cara é vampiro, entende? Então, assim, aqui alinha todos os. Sabe aquela. Não é que é aquela coisa, tipo assim, o Kiss era é legal, ok, apesar de algumas coisas complicadas recentes deles, mas, tipo assim, o Kiss era aquela coisa super-herói, mas o Kiss era uma máscara. Não, agora que eu tenho, em tempos de Nosferatu, agora eu tenho o vampiro de verdade tocando, entende? Isso pra mim é também assim, esse cara você tem que colocar como que isso falou, esse cara é vencedor do evento, esse é o cara que leu e falou, aqui eu vou colocar. Méritos provavelmente também para Dona Sharon, sua grande condutora de carreira. Eu tenho minha dúvida do quanto que isso foi totalmente pensado naquela hora, assim, ou quanto que isso simplesmente aconteceu. Eu acho assim, a imagem do Ozzy choca, assim. É isso. O Ozzy loucão ali e essa relação satanista que se criou com os metaleiros, tanto é que a Rock Brigade, que era a revista de metal do Brasil, ela para de usar o termo metaleiros pela forma com que o fã de metal foi tratado pela mídia, principalmente a Rede Globo, TV Globo ainda, né? Era uma rede. Exatamente. A Globo tratou os fãs de metal no Rock in Rio, a forma estereotipada como eles mostraram. Isso fez com que a Rock Brigade abandonasse o termo metaleiro. Durante muito tempo, metaleiro foi xingamento. A gente Exato. cresceu sem poder, né, sem querer nos referir um ao outro como metaleiro. Headbanger, fãs de metal, metalhead, mas metaleiro a gente não usava esse termo por causa da forma como a Globo se referia ao fã e muito na cola da imagem do Ozzy, do Ozzy louco, o Ozzy que morde morcego, o Ozzy do Speak of the Devil, com aquela imagem satanista, que é diferente da imagem do Kiss, que parecia exatamente o que você falou, o Kiss era satanista, você tem todas os Kids in Satan Service e o cacete, mas o Kiss era um personagem, o Ozzy era Super-herói. real. O Ozzy era real, o Ozzy, ele é loucão, você tá vendo ele no palco loucão, assim. Agora é que o Ozzy acaba, não é, assim, eu adoro Bark the Moon, o show é um show legal, mas, por exemplo, o Ozzy consegue formar uma imagem
a imagem do Ozzy no Rock in Rio é muito mais marcante do que a imagem do AC/DC no Rock in Rio. Exato. E tocou com uma puta produção também do Flick of the Switch, que já não é o melhor disco deles, assim, é uma certa tentativa do AC/DC de voltar a algo mais básico, né? O AC/DC meio que se renegando aquele ultra sucesso, aquela ultra produção meticulosa do Back in Back in Blue, Black. Black. Isso. E o do Mudland, né, que é o produtor do Back in Black, o Flick of the Switch, acho que é o primeiro, que é sem o Mudland. Então, o Ozzy acaba ficando muito mais marcante com o AC/DC. O AC/DC é outra banda que vai voltar só em 96, né? Outra banda que 10 anos pra voltar pro Brasil. Então, mas também volta pra tocar em estádio, porque também uma fanbase construída ali no Rock in Rio que se manteve. E aí, pra falar de fanbase que se manteve, falando de aulinha falando de entender o momento, a gente tem que lembrar, é chavão, mas vale lembrar. Se a gente fosse fazer um curso de marketing, se a gente fosse olhar para um curso de marketing, como é que é? Marketing de banda 101, o básico. Tem uma banda que tira 10 no TCC, como é que faz um TCC projeto prático, e o projeto prático é muito bem aproveitado, chamado Iron Maiden, que é a banda que vê a janela, vê o momento e aproveita isso. Então, assim, é, é, é- quando a gente está falando de imagem, né? ah, o Ozzy vestia aquilo. É, a impressão, não que o Ed não existia, não que a imagem do Iron não existia, mas aqui você tem uma lição perfeita, e eu acho que o Iron entende isso, assim, absurdamente. É engraçado que tu tá falando da história dos shows que se repetem, o Iron só tá na abertura, o Iron não volta mais uma vez. Então é aquela coisa, tipo assim, fez o estrago e todo mundo, peraí, o que é isso? É a hora que fura a bolha que passa pra todo mundo. Dá pra gente falar como é que é fazer essa brincadeira, dizer que o Maiden é o TCC nota 10. O que dá pra falar mais desse Maiden que, tipo, vira outro depois que passa pelo Rock in Rio? Acho que tem muito de timing. Assim, obviamente, o Iron Maiden entendeu que ele precisava, ele podia expandir o público dele para além de Europa e Estados Unidos. Então, acho que o Iron Maiden enxerga isso, além de Japão, Europa e Estados Unidos, que eram os principais mercados de metal naquela época. E o Iron Maiden vem no auge da popularidade dele nos Estados Unidos, o Iron Maiden encavala esse show do Rock in Rio entre uma turnê gigante que ele tá fazendo pelos Estados Unidos, uma turnê que quase vai acabar com a banda. Sempre válido lembrar isso. Quando termina a turnê que culmina com o Live After Death, o Iron Maiden tá estressado, o Bruce Dickinson saco cheio, a banda briga, Hum. o Bruce Dickinson treta meramente com o Steve Harris durante o que vai ser o Summer in Time. A banda tá pensando em outra sonoridade, tipo, estafou, sabe? O Slave to the Power of Death, eles eram escravos da força do Rod Stallworth Exatamente. naquela hora. Mas isso aquilo, pro Iron Maiden era, estão chamando a gente pra ir tocar nesse festival do Rio de Janeiro, que ninguém sabe como vai ser, não vai ser nada. E o Iron Maiden não queria fazer o show e começou a colocar um monte de cláusula. Ah, a gente quer esse cachê, a gente quer isso, a gente quer tudo. E o Medina atendeu uma a uma dessas cláusulas, e o Iron Maiden falou, "Bom, vamos então, né?" Então, por isso que eu falo que tem muito de timing, porque para Iron Maiden não era lucrativo parar a turnê dos Estados Unidos, que estava ainda no auge da carreira. Lembrar o auge do metal nos Estados Unidos, 84, 85, a partir de 85 começa a ter uma guinada em direção ao hard oitentista, que vai ser o hard farofa, mas nessa época ainda Judas Priest, ainda Iron Maiden estão Hum. gigantes, né? Então, a gente fala no episódio do Armored Saint, né? Expectativa do Armored Saint ser uma banda que chegasse nesse nível que a gravadora tinha. O Def Leppard vai, a partir de 86, 87, que Hysteria guiar uma mudança completa dessa linha de metal que se fazia sucesso nos Estados Unidos. Então, pro Iron Maiden, assim, uma coisa foi. Não vou dizer que foi um feliz acidente, porque obviamente eles estavam pensando em vamos expandir o mercado. A América do Sul tem gente pra caramba. O que talvez eles não imaginassem é que o Iron Maiden fosse ficar tão grande na América do Sul. E aí é a forma que o Iron Maiden, eu acho que é muito mais. O sucesso do Iron Maiden acontece muito mais porque nos anos 90, quando eles entraram, o estilo deles entrou em baixa mundialmente.
eles continuaram nutrindo essa relação que começa com o Rock in Rio, do que necessariamente pelo Rock in Rio. Mas obviamente que o Rock in Rio foi enorme, né? Saiu um EP específico da banda para tocar no Rock in Rio. Aquele Aces High que tem vinilzão que você encontra, que é um setlist, que é uma tracklist diferente, mas foi um lançamento específico para o Brasil por causa do Rock in Rio. Gerou metaleira dar com pau por causa desse show deles no Rock in Rio, que era uma banda no auge fazendo um show fabuloso ali. O show do Live After Death, uma ou outra diferençazinha ali, um solo de guitarra, solo de bateria, solo de guitarra com o Dave, com o Nico jogando os negocinhos, até que você decora, né? Daquela Revelations que o Bruce Dickinson quebra a guitarrinha que ele toca na cabeça e toca ensanguentado. Essa imagem do Bruce ensanguentado tocando também ficou icônica, né? Então, foi um show que tudo virou um ícone nesse show, mas eu acho que o Iron Maiden só é desse tamanho no Brasil porque nos anos 90 eles souberam nutrir essa relação com o público brasileiro quando eles não tinham mais lugar nenhum que desse essa paixão por eles. Se o Iron Maiden tivesse nos anos 90 ignorado o Brasil ali, talvez eles não tivessem esse nível de fanatismo que existe hoje no Brasil. Mas começou no Rock in Rio, tem como dizer isso. E aí, deixa eu aproveitar e fazer uma brincadeira contigo. Tu falou. Não vou dizer que começou no Rock in Rio, mas o Rock in Rio foi basicamente o grande momento de ebulição disso. E é engraçado, tu falou assim, tu falou uma coisa legal ali, tu falou, não, esse DC vai demorar pra voltar, o Whitesnake vai demorar pra voltar, o Ozzy vai demorar pra voltar, o Maiden volta antes. O Maiden Volta vê. pouco antes, né? Ele não volta ainda nos anos 80, são 3 turnês que a Iron Maiden faz sem voltar para o Brasil, mas ele volta em 92 justamente nessa hora que tá tendo a guinada, a hora que o grunge tá tomando conta. O Iron Maiden vem pro Brasil para fazer shows em estádios e ali ele volta sempre, né? Né, a turnê do glorioso Live After do Fear of the Dark, a gente brinca assim, eu sei que tem pessoas que gostam de Fear of the Dark, mas tipo, vira o mito Fear of the Dark, é preciso colocar na história, e que depois vai inclusive no momento de vacas magríssimas, que é uma outra discussão que a gente vai ter que ter uma hora no podcast, tipo assim, na própria época do Blaze, também tá ali, o público da América Latina Essa época mantendo. do Blaze é a época que era o único lugar grande que eles tocavam, era na América do Sul. A turnê dos Estados Unidos é cancelada porque ia ser em lugares pequenos e não estava vendendo ingresso mesmo assim. Na Inglaterra, na Europa, eles estão tocando em lugares pequenos. Aí vem pro Brasil e toca em estádio, sabe? Aí eu acho que aí a gente fala do Rock in Rio, acho que talvez principal selo principal aliança que foi dada de Iron Maiden com o Brasil é quando o Iron Maiden faz a turnê de reunião e vem com o Brave New World e conquista de novo o mundo, o show ao vivo é o show do Rock in Rio de 2001. Exatamente. O que eles lançam, um show que vira um mito. Então é muito engraçado que lá fora, acho que a galera fica muito impressionada quando eu falo que eu tava no show da Iron Maiden no Rock in Rio de 2001. Que é um mito muito grande de ser o show da consolidação definitiva do retorno da Iron Maiden. Enquanto talvez o show de 85 é uma outra realidade. Não, não, obrigado. Agora tu me fez lembrar desse show, tipo assim, me fez dar mais importância ainda pra esse show. Sempre lembrando, era não o que que tinha sem consultar na Wikipédia, só pegando de cabeça. Queens of the Stone Age, que É. o cara toca pelado. Uhum. Fica Vai famoso. preso depois, né? É, Leva pois pra é. delegacia o Nick Olivieri, né? Nick Isso. Olivieri do Caius. Naquela época, pra mim, Queens of the Stone Age era uma versão alternativa do Caius, de rock indie do Caius. Eu já não gostava muito de Caius, olha que coisa. Não gostava muito de Caius na época. Mas o Queens of the Stone Age, a turnê do Hated Dark, é baita disco também. Eu lembro que aquele show pra mim foi um porre, um show que não passava nunca, assim. Exatamente. Hoje eu Quem que vejo o esse cara? setlist e vejo o que tocou e falo, mano, você devia ter aproveitado esse show muito mais. É, Aí o Cultura, Sepultura, Halford que é e pra mim, Iron talvez, Maiden. que eu sempre vou dizer que. Foi o grande show pra mim, o grande show da vida. Mas o grande Exatamente, show exatamente, daquela noite foi exatamente. Foi o Rob Halford, mas a consagração foi o Rock in Rio. Sempre lembrando que o Supla tocou de tarde nesse dia. O Supla fechou o show dele com Sampa, fazendo ligar 85, Nina Hagen, Lu, Supla no Rock in Rio. E aí, antes de tocar Sampa, né, que é a música do Supla em homenagem a São Paulo, né? Não é Sampa, eu não sei nem qual que é o nome da música do Supla agora, assim, mas a música é de São Paulo do Supla. Ele vira e fala: Eu quero dedicar essa próxima música, que é a música dele cantando na cidade de São Paulo,
Quero dedicar essa próxima música aos verdadeiras pessoas que fazem o Rock in Rio, que sustentam o Rock in Rio, e aí toca São Paulo. Ele rolou uma praga no negócio. Da Paulista, a galeria, mas É. que tormento quando chovia. Yeah. Come on, kids! Come on, kids. E o. Mas agora tu falou assim, eu fico pensando. eh, esse show de 2013, depois a gente eu tenho que lembrar de fazer uma pergunta polêmica no final para fechar essa história. Mas eu lembro que esse é o show de 85 do Maiden tem, vai sair vai sair depois, oficial, né? E o show de 2013, aquele show, como é que é a história? Eu confesso que acho que eu vi, né? Eu tenho que até pegar e rever. E reza a lenda que as imagens de palco são do Chile e as imagens do público são do O de Brasil. 2001 foi isso, eles falam muito isso, né? Que eles usaram as imagens do Chile pra editar, que é um outro mito, né? Que todo mundo fala, tinha 300 mil pessoas no Rock in Rio de 2001. Não, no Rock in Rio de 2001, um preconceito que se tinha de ter problemas de violência com fãs de metal, eles reduziram a carga para 100 mil, eles venderam 150 mil os outros dias, o dia do metal teve 100 mil ingressos só à venda. Então é um show de 100 mil pessoas. Esse show de 2001 é um bom mito que é bom tirar. Assim, o de 85 dizem 200, até 300 mil pessoas, eu já ouvi falar. Mas o de 2001 tem matérias que você vai procurar, eles falando que foi limitada, a polícia mandou limitar a carga a 100 mil pessoas. Eu acho que o tempo ficou, tem que até dar um jeito de conseguir isso. E a música do Supla chama São Paulo. É, que O clipe o é icônico, assista. procure. E o mais legal é que assim, o show, ok, mas o CD, como o CD é bonito, porque você abre ele e o palco abre, tem um efeito de dobradura. Quando você Nunca peguei esse CD na minha mão, nem o DVD. quando você abre o CD, eu não, acho que o DVD não tem isso, mas o CD tem. Você abre tipo aqueles livros pop-up de criança, assim, tipo, vira o palco, assim, então tem isso. Pergunta polêmica para fechar esse episódio do Solado. Qual Rock in Rio é melhor? O primeiro ou o de 91? Eu prefiro o de 91. É assim, né? Eu acho que o de 85 tinha O de muita 85 ou o de banda 91? icônica. O primeiro de 85, sabe? Tinha AC/DC, tinha o Iron Maiden no auge, assim, né? Você tinha Ozzy, você tinha o Whitesnake no auge do Whitesnake, ali indo pro auge, mas pra mim o auge, Sid Linha é o melhor dos dois mundos do Whitesnake. Então, sabe, eu falo, o de 91 pra mim é muito marcante, porque eu vivi o de 91 e o de 91 basicamente me coloca onde eu estou hoje, sabe? Foi assistir o de 91 meio que por acidente, porque eu achei que era o dia do Faith No More e era o dia do metal de 91, que me coloca, que me fez ver aquele dia e ficar impressionado com várias bandas e me fazer correr atrás de rock pesado. Até então não tinha, eu ouvia rock brasileiro, mas eu ouvi metal mesmo, eu comecei por causa do Rock in Rio de 91. Então tem um valor ali, mas eu acho que em valor histórico, provavelmente o de 85 tem mais valor ali. Eu brinco, vira e mexe eu volto, eu não volto nas coisas de 85, eu volto nos shows de 91. Vira e mexe não sei se aí acho que, como é que é, quem já nos acompanha, aí é o meu saudosismo Queen's Reich que me faz voltar pro Rock in Rio de 91. Em 91 teve algumas coisas meio icônicas, né? Joe Cocker, Prince, Billy Idol, Santana. Foi um cast também de altíssimo nível. Teve o Faith No More ali estourando no Brasil, Guns naquela fase dos User Illusion. Mas eu acho que o de 85 tinha bandas mais icônicas em momentos, talvez não auge das carreiras dessas bandas icônicas, mas em momentos grandiosos dessas bandas, assim, ainda grandiosas dessas bandas, ainda essas bandas com uma relevância mundial, assim. Mesmo com Honor of a Lonely Heart. Não, Yes é uma exceção, mas Yes ainda talvez o momento mais popular do Yes, né? Sim. Não que seja o momento mais celebrado do Yes, assim. Eu lembro de ter visto, assim, das coisas do Rock in Rio, tirando o Dia do Metal, eu lembro de ter visto A-ha e Information Society, sabe? Tinha umas coisas assim, George Michael, né? Lembro de umas coisas assim, Delight, né? Isso. Delight, muito lindo. Mas assim, eu lembro mais ou menos, assim, mas eram coisas muito mais pop, era uma outra pegada, né? Do rock no Rock in Rio, pô, teve um dia que era Delight, George Michael, Lisa Stansfield.
Aí, tipo, Yay, around the world, é ai, isso, ai, uma ai. guitarra passou longe desse jeito. Exatamente. Information Society e Dev Gibson, sabe? Sabe, pô, Uma guitarra. sabe, tipo, poxa, vamos lá, né? Pegar leve com a coisa. Mas enfim, foi um baita cast também. Não dá pra falar que não eram artistas de alto nível, assim. Mas eu acho que Pelo contrário. 85 foi muito mais icônico, assim. Não sei. Mixed feelings nessa. Faltou Acho alguma que coisa? 2001 foi muito bom também. É, 2001, hoje, quando eu olho em retrospecto, na época era muito metaleiro pra pegar ali, mas hoje, quando eu olho em retrospecto pro elenco de 2001, o elenco de 2001 foi um elenco de altíssimo nível. Trazendo a R.E.M. pro Brasil, trazendo de novo James Taylor, trazendo o Neil Young. Neil Young, sabe? Coisa Foo Fighters, primeira vez que vinha, começando com o Outback, sabe? Foi um cast de alto nível ali, sabe? Oasis vindo pro Brasil. Cara. Mas é, Tem que dar um valor que 2001 foi de alto nível também, assim, apesar que eu só 2001 eu só fiquei, só tava focado na sexta-feirazinha do metal ali. eu lembro como é que é. Eu tenho um profundo agradecimento à pessoa que escalou. Sempre vou lembrar isso, vou lembrar umas 10 vezes ao longo da história do Solar. Eu tenho um profundo agradecimento à pessoa que escalou o cast, colocou Dave Matthews Band, depois coloca Sheryl Crow e aí depois coloca Neil Young. Então, assim, a galera toda que bancou o rolê chamado Neil Young vai embora na Sheryl Crow. Então, assim, tipo, Neil Young foi um show totalmente tranquilaço de ver. Eu sempre lembro, assim, é um show que eu Você vi viu esse show do Neil Young, né? Hoje Eu vi, eu fui pra grade desse coração show. estúpido, assim, eu devia ter ficado lá pra ver esse dia. Não, foi muito engraçado. Eu nunca me esqueço que, tipo assim, eu tava com a camisa do Lee Manufacturing daquele dia. Eu lembro que eu fui andando assim pra frente do coisa. Não sei se era acho que o João do Signo e o Luiz estavam nessa história. E a gente, tipo, eu vou indo, ó, dá pra ir pra frente, dá pra ir pra frente, dá pra ir pra frente. De repente, quando eu olho, eu falo, cara, não dá pra ir pra frente. Tipo, você chegou na grade, entende? Tipo, é uma coisa muito surreal, assim. E não lembro se é do Neil Young, eu lembro, acho que é do Neil Young, que uma das cordas da guitarra estoura. E, tipo assim, eu vi aquilo na minha frente, sabe? Tipo assim, tipo, o cara, a corda estourando, assim. Falei, Isso tá pra ó. mim aconteceu em 2013 com o Bruce Springsteen, né? Na hora que termina o show do guitarristinha lá de blues, esqueci o nome dele agora. Música de novela e blues, ele toca as duas coisas. Sumiu o nome dele da minha cabeça. Não é Gary Moore, não. Não, moleque, molecão ali. Eric Johnson. Não, moleque que tocou. O cara é John muso. Mayer. John Mayer, isso. Pô, John Mayer, caralho. John Mayer. Na hora que termina o show de John Mayer, todas as menininhas vão embora e eu uso Bruce Springsteen da grade. Exatamente. Então, pô, dei tudo mal fora, assim, o glorioso John Mayer. E também, John Mayer no auge, tá? Antes do John Mayer se perder no Twitter. Tipo. Mas é isso, pessoal. Faltou alguma coisa, Thiago? Eu podia contar como foi a minha excursão pro Rock in Rio de 2001, mas fica para um outro E vocês episódio. chegarão que eu encontro vocês no meio do show. Isso. Mas a excursão foi icônica, assim. É. Eu passei tanto medo num ônibus na minha vida. É. Então é isso, pessoal. A gente vai ter que fazer episódio de perrengues de shows. Tá aí, temos Excursões. excursões. Eu nunca fui excursão, mas tipo assim, perrengues de show, entende? É. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Não me esqueça de assinar newslettersolada.com.br. Eu tava rindo como é que a gente tem pessoas que nos escutam pelo podcast, a gente tem pessoas que nos conferem todo sábado de manhã. Então, assim, como é que é a tradição semanal do seu pão quentinho de sábado na sua caixa de correio. Então, assim, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Valeu.